Graça e paz, muita alegria que nós estamos retomando com os nossos vídeos devocionais. E essa semana, de segunda a sexta-feira, nós vamos meditar e eu te convido a meditarmos juntos no livro de Jonas. E que eu quero te incentivar a você investir na sua vida com Deus, no seu relacionamento com Deus, separar um momento para você e Deus, juntos, conversarem, ter essa experiência. É incrível, é maravilhoso, e isso dá uma vitalidade na nossa vida que é sem tamanho. Nós vamos meditar essa semana no livro do profeta Jonas, como uma preparação para uma série de estudos que nós vamos fazer agora em julho na Juvec, uma exposição do livro de Naum. Naum, o profeta Naum e o profeta Jonas, eles exerceram seu ministério, profetizaram para a cidade de Nínive, demonstrando ali, anunciando o juízo de Deus. Em Jonas, nós vemos que ele anunciou o juízo de Deus, no entanto, o povo se arrependeu e a graça e a misericórdia de Deus sobreveio naquele povo. Em Naum, nós vemos o juízo de Deus sendo aplicados. Tudo se passou cerca de 100 a 150 anos entre o ministério de Jonas e o ministério de Naum. Então, para estudar Naum, precisamos entender, estudar, meditarmos juntos em Jonas. E hoje eu gostaria de meditar com você no capítulo 1 de Jonas, e eu gostaria de ler os versículos 1 ao 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, na direção de Tarsis. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo então da presença do Senhor. Me intriga muito essa atitude de Jonas de buscar fugir da presença de Deus. É muita ousadia, visto que Deus, ele é onipresente, que ele está em todos os lugares, que ele está em toda e qualquer situação. Aonde estivermos, o Senhor está ali. Isso me leva ao que o salmista diz no Salmo 139, que diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Não há como fugir da presença de Deus. Mas o que levou Jonas a fugir? Ter essa atitude de fugir da presença de Deus? Alguns alegam que ele teve medo. Medo dos ninivitas, porque eles realmente inspiravam assim, uma certa ameaça. Era a capital da Síria, a maior nação da época. O seu exército tinha grande poder, era um povo terrível, de grandes maldades, como o próprio Senhor disse a Jonas. Mas nós não temos base para fazer essa afirmação de que Jonas fugiu por conta de medo. O próprio livro de Jonas vai nos trazer a ideia de que ele fugiu porque ele não queria pregar para os ninivitas. Ele sabia que quando ele anunciasse aos ninivitas o juízo de Deus, eles se arrependeriam e a misericórdia do Senhor viria sobre aquele povo. Mas esse é um papo para o capítulo 4. O que eu quero me reter com você hoje é que Jonas, ele fugiu, ele teve essa atitude de fugir da presença de Deus, buscar fugir da presença de Deus, porque ele não queria viver, cumprir, obedecer ao chamado que Deus estava fazendo para a sua vida. Ele teve os seus motivos, não é? Uma grande discussão sobre essa questão egoísta, e nós vamos conversar sobre isso mais para frente. Mas eu quero pensar com você que as nossas atitudes, às vezes, são iguais às atitudes de Jonas. Atitudes que às vezes nós tomamos e nós não paramos para entender que são atitudes totalmente contrárias da vontade de Deus para as nossas vidas. Às vezes estamos lutando contra aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer, para viver. Uma grande missionária
da Junta de Missões disse: Senhor, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no Brasil, no mundo. Meu querido, nós somos chamados pela graça de Deus para pertencer ao reino e nós devemos cumprir o nosso papel dentro do reino. Viver debaixo da tua presença. Viver debaixo da presença do Senhor. E saber que Ele está em todos os lugares, que não há onde fugir da tua presença, isso nos conforta. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus onipresente. Ele está em todos os lugares, em toda e qualquer situação, Ele se faz presente. Mas continuando o texto, no versículo 4 diz: Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar. Jonas foi para uma direção, o Senhor, ele entrou no bar para Tarsis. Por que Tarsis? Porque na mente dele era o lugar mais distante de Nínive, o oposto. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar. Leia na sua casa esse capítulo 1 de Jonas. Mas então, enquanto Jonas não confessou de que ele era o culpado de tudo aquilo, o vento e o mar não se cessaram. O vento no mar não se cessou. Mas, versículo 15 diz: Então os marinheiros pegaram Jonas, lançaram sobre o mar, e o mar cessou a sua fúria. Os homens temeram o Senhor com grande temor, então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas. E ele ficou 3 dias, 3 noites no ventre do peixe. Abrindo um parênteses, quando o texto fala aqui que ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, ele está fazendo uma alusão do que aconteceria com o Senhor Jesus, que trouxe para nós a salvação mediante a graça. Mas, meu querido, nós vemos que o Senhor enviou um forte vento e o Senhor controlou quando Jonas foi lançado ao mar. E o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas. O Senhor está no controle. Nós vemos então a onipotência de Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele está no controle de todas as coisas. E tudo isso aconteceu porque os seus planos, os seus propósitos não podem ser frustrados. Os planos e os propósitos do Senhor, eles vão se cumprir. Em toda e qualquer situação, o Senhor está presente e Ele está no controle. Podemos ver isso até nessa pandemia, e isso nos traz um conforto de que o Senhor está presente, Ele não está distante de nós e Ele está no controle. Ele está cuidando. E isso traz muito conforto para as nossas vidas. A questão é que muitas vezes nós, seres humanos, não queremos viver debaixo da soberania de Deus, não queremos viver debaixo da presença do Senhor, buscamos de todas as formas fugir da presença de Deus, fugir da tua vontade. Que possamos pensar sobre isso e descansar no nosso Deus, que é onipresente, onipotente, soberano, está no controle de toda e qualquer situação. E que nada foge do seu controle, nada foge das suas mãos. Ele está no controle de tudo e Ele está no controle de todos, porque Ele tem todo o poder e toda a autoridade. E por isso nós podemos descansar na soberania do nosso Deus. Que Deus, o soberano, o nosso Rei, te abençoe.